Houve um momento na história da humanidade em que algo mudou completamente o rumo de tudo o que existia. Não foi uma guerra, não foi uma divisão de povos, foi uma decisão direta de Deus. Mas o que teria levado a esse ponto? Com o passar das gerações, desde Adão, a humanidade continuou a crescer sobre a terra. Famílias se multiplicavam, cidades começavam a surgir, e o número de pessoas aumentava de forma constante. No entanto, o texto bíblico apresenta um detalhe importante sobre esse período. Ele afirma que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Essa descrição não aparece de forma leve. Ela indica um estado contínuo, não algo momentâneo. E diante disso, a Bíblia registra algo que chama atenção. É dito que Deus se entristeceu por ter feito o homem. Mas até que ponto essa situação havia chegado? A narrativa não entra em detalhes sobre cada acontecimento daquela geração, mas deixa claro que o nível de corrupção havia atingido um ponto extremo, e é nesse cenário que um nome aparece de forma diferente. No meio de toda aquela geração existia um homem chamado Noé. O texto bíblico não o apresenta com feitos grandiosos naquele momento. Não há descrição de conquistas, guerras ou liderança sobre povos, mas há uma característica que o diferencia. A Bíblia afirma que Noé era um homem justo em sua geração e que andava com Deus. Essa expressão já havia sido usada antes, no caso de Enoque, e agora aparece novamente. Isso indica um padrão dentro da narrativa. Enquanto a maioria seguia um caminho descrito como corrupto, Noé é apresentado de forma distinta. E então vem uma decisão. Deus declara que destruiria toda a humanidade da face da terra, homens, animais, tudo o que tinha fôlego de vida. Mas ao mesmo tempo há uma instrução específica. Noé recebe uma ordem. Ele deveria construir uma arca. A Bíblia apresenta medidas, estrutura e materiais. Não se trata de algo simbólico, mas de uma construção real. E então vem o motivo. Deus faria vir um dilúvio sobre a terra. Águas cobririam tudo, e tudo o que estivesse fora da arca não sobreviveria. Nesse ponto, a narrativa registra a atitude de Noé. Ele fez tudo conforme Deus lhe ordenou. E então, um detalhe importante é apresentado. Deus instrui que Noé leve para dentro da arca sua família. E aqui a Bíblia é clara sobre quem eram essas pessoas. Entraram na arca 8 pessoas ao todo. O próprio Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de cada um deles. Esse grupo de 8 pessoas representa a continuidade da humanidade após o dilúvio. Esse detalhe é importante porque mostra que, embora o evento tenha sido global dentro da narrativa bíblica, a preservação da vida humana ficou restrita a uma única família. Além deles, animais de cada espécie também foram levados, machos e fêmeas, para preservar a continuidade da vida. Quando tudo está preparado, a narrativa avança. O texto afirma que Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Outro ponto curioso é que Noé foi contemporâneo de gerações muito próximas ao início da humanidade. Seu pai, Lameque, e seu avô, Matusalém, conhecido como o homem que mais viveu, fazem parte dessa mesma linha do tempo. Isso conecta Noé diretamente com a história iniciada em Adão. E então chega o momento. As águas começam. Primeiro, com chuvas. Mas não apenas isso. O texto também menciona fontes do grande abismo sendo rompidas. As águas sobem e continuam subindo. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva cai sobre a terra. Mas o efeito permanece por muito mais tempo. As águas cobrem tudo. Montanhas, terras, tudo fica submerso. E tudo o que estava fora da arca perece. Dentro da arca, Noé, sua família, aquelas 8 pessoas e os animais permanecem.
e ali ficam por um longo período. Meses passam, até que aos poucos as águas começam a diminuir. A arca repousa sobre os montes de Ararat, mas ainda não é o fim. Noé espera. Ele envia aves para verificar se a terra já estava seca. Primeiro um corvo, depois uma pomba. A pomba retorna. Depois, ao ser enviada novamente, volta com uma folha de oliveira. Esse detalhe indica que a vida começava a reaparecer. E, finalmente, a terra seca. Noé sai da arca, junto com sua família e os animais. Esse momento marca um recomeço. Após sair, Noé edifica um altar e oferece sacrifícios. E então, Deus estabelece uma aliança, prometendo que não destruiria novamente a terra daquela forma, e coloca um sinal dessa aliança, o arco nas nuvens. A história de Noé envolve toda a humanidade da época e marca um ponto de mudança dentro da narrativa bíblica. Noé viveu 950 anos. Foi descendente direto de Adão, através da linhagem de Sete, filho de Lameque, neto de Matusalém e ancestral das gerações que viriam depois. Ao observar tudo isso, fica claro que sua história não é apenas sobre um homem, mas sobre um momento completo da humanidade. Um ponto em que tudo mudou. E a partir desse momento, a narrativa segue adiante.